Irmãos, por favor, dá um pouco da sua atenção. Existe uma dificuldade muito grande, parece que quando passamos para o período da mensagem, muitas pessoas ficam despercebidas. Eu queria pedir muita atenção dos irmãos. Irmãos, a Bíblia diz que antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo, o Senhor chamou a Samuel. Eu estava meditando nesse texto e algo me chamou a atenção. Primeiro, quando você faz uma leitura artificial, você começa a entender, você pensa da possibilidade, segundo o texto, da lâmpada de Deus se apagar no templo. Porque é esse o recado que é transmitido. Primeiro você tem que entender o que é essa lâmpada. Essa lâmpada, um menorá, um carçal, ela era alimentada por azeite puro. Azeite puro era um azeite que era extraído na primeira prensa da azeitona. Dado puro porque era o mais limpo, e era a ordem de Deus separar o primeiro, o mais limpo, para ofertar no templo do Senhor, para engrandecer no templo do Senhor. Veja, irmãos, a parte pessoal de Deus entrando em ação, o que é peculiar de Deus entrando em ação. Deus, Ele colocou uma regra, e na regra do Senhor era simples: aquilo que vai ser ofertado na minha casa deveria ser o melhor, E a gente começa a procurar entender o Senhor separando e escolhendo o melhor, e é característica de Deus. Nós descobrimos que Deus quer estar em primeiro plano na nossa vida. Primeiro plano na nossa vida, adolescentes. Primeiro plano na nossa vida, irmãos. Isso é peculiar de Deus. Caim, ele consegue entender de uma forma triste e dramática que o Senhor, ele escolhe e ele rejeita. Parece que o Senhor, ele tem o poder de aceitar e rejeitar. Isso é peculiar de Deus. Deus é uma pessoa. Deus tem sentimentos. E como pessoa, ele pode rejeitar e aceitar. A Bíblia diz que Abel ofertava ao Senhor aquilo que era dos melhores, o melhor novilho ele ofertava ao Senhor. Já Caim, ele separava aquilo que sobrava, aquilo que caía, aquilo que era pior. Ele ofertava ao Senhor. Deus, ele então rejeitou a oferta de Caim. A Bíblia fala que o Senhor agradou da oferta de Abel. Deus, ele tem como algo peculiar dele agradar e desagradar. Algumas pessoas acham que Deus tem que estar de acordo com todas as nossas obras, com todas as nossas atitudes e com todas as nossas vontades, como se Deus fosse uma pessoa que está servindo-nos com um carimbo aprovado, 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 aprovado. Só que nós temos que entender que às vezes o carimbo reprovado, reprovado, reprovado também fica na mão do Senhor. E é isso que nós temos que entender: o porquê que Deus aprova uns e porquê que Deus reprova outros. Deus, ele disse que o melhor azeite deveria ser ofertado lá no templo. O melhor, aquilo que era puro. Nós temos que aprender a entregar para Deus o melhor. Quando damos a Deus o melhor, estamos colocando Deus em primeiro plano na nossa vida. Observamos que Deus tem um valor. Quando colocamos em primeiro plano, Deus tem um valor. Nós damos valor a Deus e Deus se enche com um sentimento de alegria. Aí nós perguntamos o porquê que o Senhor, ele reprovou Saul. O Senhor reprovou Saul, e o Senhor, depois que Davi pecou, ele ainda aprovou Davi. Porque o Senhor, ele conhece coração. E o Senhor sabe quem faz para aparecer
parecer e quem faz por amor. O Senhor sabe quando fazemos as coisas do Senhor e quando os projetos de Deus estão em primeiro plano da nossa vida. Esse contexto ele é muito interessante, porque o azeite deveria ser ofertado para encandecer. E os levitas, ele tinha uma orientação da parte de Deus de manter o fogo queimando no templo. O azeite que era extraído quando a azeitona ela era apertada e prensada, o azeite era extraído e do azeite o sacerdote ele alimentava a chama no templo do Senhor. Como que é algo maravilhoso falar que Jesus no Getsemane ele foi prensado para ser extraído de Jesus o melhor que é a nossa salvação. Eu tenho por mim, irmãos, de entender a vitória nossa, a nossa vitória, que é a vitória da cruz, como algo que já vinha desde o Getsemane. Getsemane significa prensa de azeite. O nosso Jesus, depois de ter ceado com seus discípulos, ele foi conduzido para o Monte das Oliveiras para orar. E num lugar exato, chamado Getsemane, Jesus orou. Getsemane, Jesus orou, e a oração de Jesus, ela era repleta de agonia. Tamanha era a agonia que Jesus estava sentindo, que ele não conseguia perceber. Quando ele percebia que os seus amigos de oração não estavam orando, ele parava a sua oração e implorava, dizendo: não podes vigiar comigo 1 hora, porque o meu coração está apertado. Jesus, ele estava procurando alguém para ajudá-lo, porque ele estava dominado por um sentimento de agonia, angústia da crucificação, porque Jesus estava sendo espremido, Jesus estava sendo moído por causa dos meus pecados e dos seus pecados. Naquele monte, no exato lugar, Getsemane, nós tivemos a nossa vitória já premeditada. Sim, por quê? Porque Jesus fez uma oração muito simbólica. Ele disse assim: Pai, se possível for, aparta de mim o cálice. E depois ele termina: mas de toda maneira seja feita a sua vontade. A vontade do Pai foi feita. Quando não teve a resposta, o apartar do cálice, Jesus foi pressionado e o azeite foi extraído. Eu quero que você veja a prova, veja o Getsemane como um lugar que o Senhor escolhe para nos conduzir. Getsemane não é lugar para morrer. Getsemane é o lugar que o Senhor escolhe para extrair de dentro de nós a melhor adoração, de dentro de nós o melhor louvor. Por que não dizer que a melhor adoração e o melhor louvor é dado na luta e na prova? Na luta e na prova. Na luta e na prova, os nossos louvores são melhores. Misturado com lágrimas, nossas palavras são melhores. As nossas orações têm poder de tocar o céu. Quando nós, no lugar de murmurar, exaltamos o Senhor, extrai de dentro do profundo da nossa alma o azeite da adoração. Adoramos a Deus com nossa conduta que é aprovada por Deus. Quem está no Getsemane e ele passa fazendo a vontade de Deus, ele extrai de dentro desse homem e desta mulher o melhor que ele pode dar. O que é a adoração e o louvor? Está de pé diante de uma circunstância adversa. Eu não sei o que você está passando, mas eu te digo: se for no Getsemane, passa dando glória e aleluia, porque o Senhor vai ser glorificado através da tua atitude. Mas se você não está passando pelo Getsemane, se Getsemane é algo da imaginação e que você diz: eu não posso passar, eu te digo, minha amiga, Getsemane é um momento de Deus na nossa vida. Quando estamos num poço sem ninguém, é que o Senhor se revela a nós com o seu amor e percebemos o cuidado de Deus. O cuidado de Deus na solidão, o cuidado de Deus quando estamos só, o cuidado de Deus, aleluia, porque Deus, ele cuida da minha vida e da sua vida. A Bíblia diz que a orientação para o sacerdote é pegar o azeite e queimá-lo, que prefigurava
descer o fogo queimando. E quando o fogo estivesse queimando, os homens de longe percebiam que Deus estava presente na casa. Eles glorificavam. Tinha fogo queimando e a lâmpada estava acesa. Antes de ir, eles viam a presença na casa. A presença na casa, porque tinha um homem vigilante, cuidando da chama que tinha importância, que era religiosa. Deus se manifestava, era ali, naquele lugar, representado pelas chamas do menorá. Irmãos, a Bíblia diz que dentro desta mensagem, antes que a lâmpada se apagasse, percebemos num contexto dramático que a perspectiva não vem de Samuel, a perspectiva é de Deus. Quem está dizendo que a lâmpada vai se apagar é Deus. Deus é que está falando, essa lâmpada vai se apagar, porque Deus percebia isso. E aí nós nos perguntamos o porquê, e eu explico para você. Quem era sacerdote na época se chamava Ofni e Finéias. Quando a gente fala de jovens, você pensa assim, que são pessoas bem moço, é moço, mas não. Um jovem naquela época, ele poderia ter 30 anos de idade, 33 anos de idade, como o jovem Galileu que morreu na cruz. Era jovem ainda. Ofni e Finéias, eles eram jovens, mas não tinham compromisso. Ora, Deus, ele tinha uma perspectiva a respeito de Ofni e Finéias. Presta atenção. Na visão de Deus, Ofni e Finéias, eles eram jovens sem valor. Sem valor é a visão de Deus. Deus, ele dizia que Ofni e Finéias não tinha valor para ele. Por que, pregador? Porque Deus estava falando que Ofni e Finéias tinha perdido a característica. Qual é a característica? A característica de temer ao Senhor. A Bíblia fala algo muito interessante. Deus dizendo de Ofni e Finéias, filhos de Belial. O Bel no original significa 100, e o adjetivo ial, valor. Deus estava dizendo que para ele, Ofni e Finéias não tinha valor. Mas por que, pregador? Por que Ofni e Finéias não tinha valor? Eu diria que Ofni e Finéias tinha valor. Você pensa em encontrar dois homens andando com um peitoral de pedras preciosas. Você pensa em encontrar dois homens que as pessoas se curvam diante deles. Pensa você encontrar dois homens que têm conservos ao seu favor. Está imaginando isso? Dois homens que aos olhos dos homens são homens de valor. Homens de valor aos olhos dos homens. Mas Deus, ele não vê como os homens vê. Deus, ele não mede o meu valor como o homem mede. Deus não mede o seu valor como o homem mede. O valor do homem é naquilo que você deixa transparecer. É claro, se você parece que tem, você tem valor. Se você tem um bom carro, você tem valor. Se você tem um bom emprego, você tem valor. Se você é eloquente, você tem valor. Se você tem uma certa fluência, você tem valor. Mas o Senhor, ele não mede o nosso valor em coisas que podem ser vistas. O meu Deus, ele mede o nosso valor de uma forma diferente. O olhar de Deus para mim e para você hoje está além da nossa aparência, além da nossa beleza, além da nossa fisionomia. Deus, ele está sondando o coração aqui nessa noite. Ele está esquadrilhando o coração. Deus está esquadrilhando o coração aqui nessa noite. É o valor que o Senhor dá. O que Deus disse para Samuel quando estava procurando o rei. Um homem de estatura, Deus disse, não, Samuel, não é esses. O menor é o que me agrada. O que apacenta as ovelhas, que está esquecido pelo Pai. Esse você unge, porque está diante de ti a
com Deus, ela tem que ter experiências de manifestação de poder de Deus, não apenas aparências, tem que ter experiência. Adolescente que não conhece Deus, jovem que não conhece Deus, irmãos e irmãs que não conhecem a Deus, podem vestir a armadura e carregar a espada, mas não vão conseguir vencer gigante. Só vence gigante se conhecer a Deus. A visão de Deus para nós, as coisas de Deus são diferentes. O olhar de Deus é diferente. Deus olhando o Felipe Neves, Deus estava dizendo, não tem valor para mim. Aí Deus conclui dizendo assim, porque não conhecia o Senhor. O Felipe Neves não tinha valor, por quê? Porque não conheciam o Senhor. Mas como? Dá para entender isso? Os homens que sacrificavam as ofertas, eles não conheciam a quem eles estavam sacrificando. Um Deus estranho. Um Deus estranho. Que diferença tem o Felipe Neves para os seguidores de Atenas no Areópago? Nenhum. Sabe por quê? Porque eles vinham ao altar e diziam, altar a Deus estranho, e iam e adoravam até o altar a um Deus que eles não conheciam. Agora, o Felipe Neves tinha tudo para conhecer a Deus e não conheciam. Tinha tudo para ter intimidade com Deus e não tinha. Eli já teve, mas tinha perdido. E a pergunta que eu deixo aqui nessa noite para os adolescentes, para os jovens, para o Senhor e para as senhoras que estão presentes aqui neste lugar: o que adianta conhecer os homens dessa terra se nós não conhecermos o Senhor? O que adianta ser conhecido por pessoas de autoridade nessa terra, mas não conhecer a Deus? Nada vale, não tem valor algum, irmã, não tem valor algum, irmão. Se Deus se apresentar hoje aqui nessa reunião e você ficar olhando para Ele como um desconhecido, não tem valor nenhum. Hoje eu digo para os irmãos, é dia de você dizer, Senhor, eu estou aqui e só quero sair daqui depois que eu ver a tua glória. Não, eu vou te dar uma dica. Faça como Moisés, primeira-feira na rocha. Busque ao Senhor e diga, Senhor, eu preciso te conhecer. Depois que o Senhor se revelar a você, os seus dias serão diferentes, adolescente. Antes de ter uma musiquinha secular na boca, vai ter um louvor de glória, aleluia. Os seus amigos da escola, eles vão ficar olhando meio assustados e em desconforto, porque eles cantam as musiquinhas, até os filhos dos crentes cantam as musiquinhas do mundo, mas de repente você parou de cantar as musiquinhas. Parece que as musiquinhas estão sumindo da cabeça, e se você tenta esquecer a letra, eu te digo, você está conhecendo a Deus. E quando você conhece a Deus, a imagem desse mundo vai ficando desfigurada, a sua mente vai sendo tomada pela glória. O meu Deus está procurando homens e mulheres que estão procurando conhecê-lo. Pode ser você, pode ser você, pode ser você. Que não tem idade para conhecer a Deus. Eu queria só uma pergunta: você conhece a Deus? Ou você quer conhecer a Deus? Você está nessa igreja porque alguém está te forçando a vir aqui? Porque você está nessa igreja porque tem um evento especial? O papai está conversando hoje. Há um papai que tem um livro aberto lá. O papai está dizendo assim: folei, a Bíblia diz que o Senhor rejeitou o Felipe Neves. Eles eram sem valores, eles não conheciam a Deus, e existe algo mais agressivo ainda.
a Bíblia diz que eles pecavam contra o Senhor. E pecavam contra o Senhor e contra o povo do Senhor. Eles pecavam e se prostituíam. Vinham com seus garfos e comiam a carne com sangue e gordura. Não respeitavam a liturgia e o sacrifício. As pessoas começavam a dizer assim: não faça isso, por favor. Nós viemos sacrificar a Deus, espere um momento, sacerdote. E os seus servos tiravam da panela com a gordura e o sangue e dizia não, porque o sacerdote mandou pegar e mandou fazer assim. Logo eles se deitavam com as moças na porta da casa do Senhor. E os homens diziam assim: não façam isso, porque vão escandalizar. Mas os meninos, os homens, ou Filipinéas, não estavam preocupados com isso. Antes, eles estavam preocupados com seus deleites, com suas vaidades, com aquilo que eles queriam fazer, independente do que as pessoas iriam pensar. Logo diz a Bíblia que os homens deixaram de ir a Siló para sacrificar. Os homens evitaram ir lá, porque eles diziam: não tem homem de Deus ali, não tem mulher de Deus ali, não tem, então eu não vou lá. Sabe por quê? Porque tinha duas pessoas que estavam escandalizando e não estavam preocupadas com o que iria gerar. Elas estavam gerando escândalos e não estavam preocupadas com o que iria acontecer, com a consequência que iria acontecer, aonde iria levar isso. Aquilo incomodou a Deus, porque uma coisa é você se destruir, outra coisa é você destruir a vida do seu irmão, uma coisa é você querer desviar, moça, outra coisa é você escandalizar e fazer com que esse irmão desvie. Irmãos, nunca se viu uma geração tão difícil como essa nossa. Oh, geração difícil, é sim, é uma geração que você não pode falar duro, porque ele faz biquinho, né, irmã? A gente quer corrigir um adolescente, ele já fez assim, e quer fazer um birrinha, que se não quer ir no ensaio, fica do lado de fora quando está ensaiando, e não dobra o joelho para orar, deixa os dirigentes orar sozinho. Os homens só faz o que quer. A irmã é velhinha na idade, mas tem a mente ainda de criança, faz birrinha no ciclo de oração, nem está preocupada com escuta, nem estão preocupada com o que vai gerar. Nunca vi uma geração que gosta mais de ficar nas árvores ao escurinho, beijando na boca. Aí a gente vê, sabe o que é? Pulando e sapateando dentro da igreja. Aí ela pula uma bebê. Mas mais tarde tá lá, na esquininha. Jeová vai pegar ela. Jeová vai pegar ele. Sabe por quê? Porque uma coisa é você fazer para se destruir. Outra coisa é você fazer sua amiguinha não vir nessa igreja mais. Outra coisa é você fazer a irmã se desviar. Outra coisa é você fazer os jovens se desviar. Hoje Jesus manda te dizer: conserta a tua casa, fica crente e deixa Deus te usar. Dentro desse contexto cabuloso, um plano de fundo triste e amargurável, o Senhor se levantou no trono. Parece que eu vejo o Senhor dizendo: a minha lâmpada não pode se apagar. Ao descaso do Filipe Neto, a lâmpada do Senhor. Eles nem estão preocupados se vai apagar ou não vai. Eles estão preocupados em fazer as coisas para escandalizar. Mas aí o Senhor, ele olhou: como essa casa tem dono, como a obra de Deus tem dono, como quem cuida das coisas de Deus é Deus cuida das coisas dele, irmão. A gente pode até relaxar, aí vem Deus com a chavinha e começa apertando. Nós paramos de orar, aí vem Deus com a provinha e começamos orando outra vez. Sabe por quê? Porque Deus é o dono dessa obra, Deus é o dono dessa obra. Olha como foi dito aqui: pode mudar dirigente, o conjunto não quebra, não fale, porque quem cuida do conjunto é Deus. Quem cuida desse conjunto é Deus. Quem cuida dessa igreja é Deus. Essa porta não fecha. Por quê? Porque quem abriu foi Deus. Existe um dono nessa casa. O dono não é pastor na sede de diretoria. O dono se chama Jeová. E quando Jeová faz, ai Jesus! Deus te colocou de pé antes que a lâmpada se apagasse. Deus entrou em ação, Deus entrou em ação. Glória! Que Deus maravilhoso, né? Que Deus maravilhoso, pastor Marcelo. Antes de qualquer homem entrar em ação, o Pai começou a separar alguém.
Enquanto Jesus não voltar esta vez da terra para arrebatar a igreja, enquanto a igreja não subir, não se acabará profeta dentro da igreja. Enquanto a igreja não subir, enquanto a igreja não subir, o Espírito Santo vai continuar levantando um homem ou outro homem, uma mulher ou outra mulher, um adolescente ou outra adolescente. Não quer fazer, Deus levanta quem quer. Sabe por quê? Porque essa obra é de Vamos terminando. Deus foi atrás do menino. Esse aqui é menino. Deus foi atrás do menino Samuel. Olha que Deus maravilhoso. Deus foi chamar Samuel, adolescentes jovens. Deus foi chamar Samuel, irmã. E Deus foi chamar uma vez. Ele vira para o lado, olha, escuta. Parece que chamou o nome dele, alguém que conhece. Ele diz, é Eli. Ele vai até Eli, pergunta Eli. O Senhor me chamou, ele disse, não, vai deitar. Deus chamou outra vez, sem inusitado. E outra vez ele faz a mesma coisa. Ele está velho, mas tem recordações de quem chama assim é Jeová. Se chamar outra vez é Deus. Vai deitar. Aí se chamar outra vez, diga, eis-me aqui. Fala que teu servo ouve, a voz chamou outra vez. E aí eu fiquei perguntando para mim, Senhor, por que o Senhor insistiu tanto com Samuel? Chama uma, chama duas, chama três. Por quê? Aí o Espírito Santo falou no meu coração. Sabe por que eu insisti com Samuel? Porque Samuel, ele não conhecia a minha voz. A Bíblia diz aqui no contexto que os homens não conheciam e as profecias eram raras. Samuel está na casa de alguém que já ouviu falar, mas não tinha mais intimidade. Ninguém conhecia o Senhor mais naquele tempo. E o Senhor foi buscar alguém que não conhecia. E aí a gente fica procurando entender por que hoje Jesus dá um livramento para ela e ela não quer tomar posição. Porque amanhã Jesus dá um livramento para ele e continua brincando. Aí Deus insiste dizendo, eu amo. Aos jovens da minha igreja, eu brigo comigo e com o Espírito. Eu digo assim, Senhor, eu às vezes preciso que o Senhor revele, assim usa um profeta profundo. Aí os jovens se comprometem. Hoje ele está na igreja, amanhã está no mundo, depois da igreja, amanhã no mundo, depois da igreja, amanhã no mundo. E o Senhor, toda vez que ele está na igreja, Deus levanta falando a mesma coisa, dizendo profundamente